Fala traders, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Edson Trader. Vamos aqui para uma videoaula rápida aqui de um assunto que interessa a todos, né? Muita gente ainda tem dúvida, né, sobre esse assunto, então é sempre bom a gente estar dando uma relembrada e creio que isso pode ajudar muita gente, principalmente quem está começando agora no day trade, né, no mercado financeiro, beleza? Então o assunto é suporte e resistência, tá? O que é um suporte e resistência, tá? Como identificar e para que ele serve, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui rápido, né? Uma videoaula rápida sobre o suporte e resistência, tá? Mas antes deixa eu pedir você aquele likezinho para ajudar o canal, tá? O likezinho seu ajuda muito o canal aqui, fazendo com que esse conteúdo, né, chegue a mais pessoas, né? Que assim a gente fica sabendo que você tem gostado dos conteúdos, que esses conteúdos têm te ajudado, tá? Então o seu likezinho ajuda para que a gente continue aqui com esses vídeos, com essas videoaulas, né, de estudos, e também ajuda com que esse conteúdo chegue a outras pessoas que estão buscando por este conteúdo também, tá? Que estão começando agora no day trade, no mercado financeiro, beleza? Então deixa o seu joinha para ajudar a gente aí, beleza? Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificação para você ser avisado das nossas postagens de estudos diários de day trade aqui no canal, beleza? Então vamos lá, galera. Suportes e resistências, tá? O que é, como identificar e para que serve, tá? Então, pessoal, suporte e resistência nada mais são, né, para quem ainda não sabe, creio que a maioria já conhece, mas tem muita gente que ainda não sabe, está começando agora. Então, suportes e resistência nada mais são do que zonas de preço, né, regiões de preço, né, patamares de preços, aonde o mercado teve dificuldade de continuar, né, naquela direção, seja para uma alta, seja para uma baixa. O que é uma resistência? Como eu disse, é um patamar de preço onde o preço não conseguiu ultrapassar, porém a resistência se dá sempre num suporte, tá vendo? O mercado vinha a resistência se dá sempre numa alta, tá? Perdão, a resistência se dá sempre numa alta, quando o mercado vem, ó, numa tendência de alta, tá? E ele encontra então aqui, ó, um certo patamar de preço, tá? Numa zona ou região de preço em que ele já não consegue mais subir, tá? E agora ele começa a descer, tá? Então nessa região a gente tem, deixa eu colocar aqui uma barra de estudo aqui. Então nessa região a gente, tá? Tem uma zona de preço aonde ele não conseguiu mais ter força para continuar subindo e aqui ele começa a cair, tá? Então nessa região aqui em cima chama-se resistência, tá? Para quem não sabe, como eu disse, muita gente sabe, mas muita gente está começando agora e a gente está aqui para poder ajudar, tá? Então essa zona de preço aqui em cima, onde o mercado não conseguiu mais continuar subindo, chama-se resistência, onde ele tem dificuldade para continuar nessa alta, tá? E o que é um suporte, tá? O que é um suporte? Suporte é justamente, assim como a resistência, também uma região de preço, só que agora lá embaixo, tá? Aonde o mercado vinha de uma queda, tá? E ele encontra uma região de preço aqui embaixo, tá? Uma zona de preço, né? Em que ele não consegue mais continuar essa queda, tá? Houve uma dificuldade de continuar essa queda, onde ele não teve mais força para continuar caindo. E nessa zona de preço aqui embaixo, tá? Chama-se suporte. A partir daqui, quando eles não têm mais força para continuar a cair, o mercado começa então a subir, tá? Ok, então isso são zonas de suporte e resistência. Resistência em cima, onde o preço não consegue mais continuar subindo, porque provavelmente ele já perdeu a força, né? E suporte embaixo, onde o preço não consegue mais continuar descendo, porque provavelmente perdeu também a sua força, tá? Esses são pontos de suporte e resistência, tá? Ok, agora a gente viu o que é um suporte e uma resistência para quem não sabe, tá? Agora, como identificar um suporte e como identificar uma resistência de fato, pessoal? Como que a gente faz isso? Bom, vamos aqui, ó, eu vou explicar para vocês bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, olha só, a gente sabe que uma resistência, tá? É quando o preço vem subindo, tá? Ó, o preço vem subindo, né?
E ele encontra aqui, ó, um patamar de preço, como a gente viu, né, em que ele não consegue mais subir, né, e daqui ele começa a descer, certo? Ok. Agora, como identificar então essa região de resistência, tá? Existem várias formas, tá, pessoal? Mas uma das mais simples, tá? Vou mostrar para vocês, ó. O mercado vem subindo, tá? O mercado vem subindo. Vem subindo. Um dos primeiros pontos que a gente pode identificar uma resistência, primeiro, que o mercado sempre faz um pullback, ou seja, um respiro para poder continuar esse movimento de alta aqui, tá? Só que muitas vezes ele já subiu bastante, tá? E aqui, quando ele chega nesse patamar, ele pode perder a força nessa resistência, tá? Mas como identificar de fato essa resistência e que ele agora possa voltar a cair, tá? O que acontece? Quando o preço chega aqui nesse patamar de preço, nessa região de preço aqui, quando o mercado chega nesse patamar ou região de preço, normalmente, depois dessa alta gigante que ele fez, ele começa a perder a força. É o primeiro ponto. Para a gente identificar essa força, né, sendo aqui perdida, né, ou enfraquecida nessa região de resistência, quando ele encontra essa resistência, um dos primeiros pontos também é ele começar a ficar assim, ó, zigue-zagueando aqui nessa região, tá, galera? Tá? Ele fica zigue-zagueando nessa região. E nessa região ele começa a fazer uma caixa chamada lateralização, tá? O preço fica trabalhando aqui, ó, tá vendo, ó? Opa. O preço fica trabalhando aqui e não sai daqui, tá? E não sai daqui. Isso significa que, primeiro, já teve essa alta gigante, os compradores podem estar perdendo a força, tá? Segundo, uma confirmação dessa força que possa estar sendo, que os compradores possam estar perdendo, é quando nesse patamar de preço ele começa agora a trabalhar aqui, ó, lateralizado, ou também chamado congestão, tá? Lateralização ou congestão é quando o preço fica trabalhando assim, tá vendo? Zigue-zagueando nessa mesma região, tá? Numa zona de preço aqui em cima, aonde os vendedores estão dispostos a defender. Então os compradores levam o mercado aqui em cima, tá? Aqui começa a zigue-zaguear, demonstrando primeiro defesa dos vendedores, segundo uma fraqueza dos compradores depois de uma alta gigante e agora já sem força para romper aqui para cima, tá? Para continuar esse movimento de alta. A partir disso, vai chegar uma hora que essa caixa de lateralização, né, em que eles estão aqui zigue-zagueando, ó, vai chegar um momento, tá, em que os vendedores vão colocar mais força, tá, defendendo essa zona aqui e rompe essa caixa de lateralização e começa a fazer com que o preço caia, tá? Agora, um dos pontos para poder identificarmos isso, tá, é quando eles rompem essa caixa de lateralização com candles de força, tá? Com candles de força, tá? E após esses candles de força, tá? Ele vem cá e coloca esses candles de força, tá? E após esses candles de força, o mercado pode continuar a cair, tá? Ó, pode começar a cair, beleza? Então ele vem de uma alta, enquanto uma região de preço, tá? Começa a zigue-zaguear, isso já demonstra fraqueza dos compradores e força e defesa dos vendedores nessa região de preço, para defender essa região de preço. E aqui os vendedores rompem essa caixa de lateralização, né, de congestão, onde é que ficou essa briga aqui, tá? Com candles de força, e daqui possivelmente ele pode começar a cair, tá? Uma outra confirmação também é o seguinte, ó, quando eles rompem aqui, ó, quando os vendedores rompem aqui, né, deixa eu apagar só mais um pouquinho aqui, vou dar um pouquinho mais de espaço. Então, quando os vendedores rompem aqui essa caixa de lateralização, né, após essa briga aqui nessa região
de preço, onde os compradores não conseguiram mais romper para continuar subindo, e após essa alta deles aqui, né, então eles perderam a força, começa a brigar aqui, faz essa caixa de lateralização ou congestão, aí os vendedores vêm e rompem essa caixa de congestão aqui para baixo, faz aqui candles de força, tá, para poder começar a cair, mas pode acontecer também dos compradores tentarem reagir, tá? Eles tentarem reagir, jogar o preço de novo aqui nessa mesma zona, né, dessa caixa de lateralização ou congestão que eles romperam. Aí aqui eles testam essa zona novamente, né, para tentar jogar o mercado para cima. Aí os vendedores vêm defender mais uma vez com o candle de força, tá? Nessa mesma zona aqui onde é que eles romperam, tá? E daqui eles podem voltar a descer novamente, tá? Esse é um modo de confirmação, tá? Muitas vezes então ele rompe essa caixa de congestão depois dessa alta, ao testar essa resistência, aí volta para testar aqui esse rompimento na caixa de congestão, tá? Essa zona aqui dessa caixa de congestão é um suporte, tá? Quando eles rompem vira resistência, então quando vem testar esse suporte que agora é uma resistência dessa zona de congestão, tá? Eles podem colocar candles de força e voltar a descer fazendo pivôs de baixo, ou seja, fundos e topos mais baixos, então o mercado pode cair, tá? Esse é o modo da gente identificar uma resistência lá no topo, tá? Quando os compradores perdem a força para que o mercado comece a cair depois dessa alta, tá? Esse é um modo, tá? Um outro modo é o seguinte, olha só. O mercado vem subindo, tá? Vamos lá mais uma vez. O mercado vem subindo. Ó. Aí ele encontra aqui então essa resistência, né? Encontra essa resistência, tá? Opa. Eles encontram aqui essa resistência, tá? E começam a cair, tá? Faz um padrão de candle aqui para baixo e começa a cair, tá? Ó. Aí ele vem e começa a cair, resiste ali. Aí aqui eles não fazem aquela zona de lateralização, como a gente viu no primeiro exemplo. Muitas vezes também acontece dele resistir aqui e os vendedores resistir aqui e fazer o preço cair. Só que pode acontecer também, após dessa queda aqui, que seria um pullback, um respiro dos compradores, pode acontecer mais uma vez dos compradores, depois de ter tomado o fôlego, né, desse pullback, começar a jogar o mercado para cima de novo e vir testar mais uma vez essa mesma zona aqui que aqui ele testou, tá? E fez ele cair. E aqui, né, ele pode vir aqui testar e fazer um mini teste duplo, ou seja, um mini topo duplo, né? Que é uma resistência dupla, na verdade. Então, após essa alta, sentir a resistência ali, defesa dos vendedores, eles caem, né? Tá? Sem fazer aquela caixa de congestão. Aí os compradores tomam fôlego mais uma vez e jogam o preço, o mercado mais uma vez nessa região de preço onde resistiu aqui e caiu. E daqui, mais uma vez, os vendedores defendem e começa a fazer com que o mercado caia de novo, tá? Aí dessa vez eles vêm e rompem esse fundo aqui que eles haviam feito nessa primeira queda aqui, depois de defender essa primeira vez aqui, tá? Então, após ele romper esse fundo aqui, eles podem vir então jogando, tá, o mercado para baixo, tá? Então, esse também é mais um modo em que os compradores sobem, testam a resistência, aí os vendedores descem, tá, defendendo essa resistência, sem fazer a caixa de congestão aqui. Aí os compradores tomam um fôlego mais uma vez e força novamente e volta a subir, testando essa resistência mais uma vez, fazendo um mini topo duplo ali em questão de minutos, tá? Aí eles defendem mais uma vez e volta a fazer o mercado cair, né? Depois de testar mais uma vez, fazendo esse mini topo duplo. E o mini topo duplo a gente sabe que é uma força muito forte ali naquela região de preço por parte dos vendedores para defender e não deixar que o preço continue subindo, mas volte a cair. Então, após esse mini topo duplo, ele volta a cair novamente, rompe aqui esse fundo que ele havia feito após essa primeira defesa dos vendedores e agora ele tem mais força para poder de fato fazer o mercado cair, tá? Isso também é mais uma confirmação, né?
ou um modo de identificar essa resistência, tá, pessoal? E além disso, a gente vê também o seguinte, ó, uma confirmação também disso, tanto no primeiro exemplo da caixa de congestão, né, ou lateralização que a gente viu, quanto essa daqui do mini topo duplo que a gente viu, em ambos a gente tem uma outra confirmação também, que é qual? Então o mercado vem, tá? Sobe, certo? No primeiro exemplo, ele encontra aqui uma resistência, certo? Onde ele não conseguiu mais subir. Começou a ficar lateralizado, né? Fazendo aquela caixa de congestão, tá? Fazendo aqui a nossa caixa de congestão aqui lateralizado, né? Aí ele vem e rompe, certo? Aí ele vem e rompe essa caixa de lateralização aqui, ó, tá? Opa. Aí ele vem e rompe então essa caixa de lateralização, tá? Só que para ele romper isso aqui, muitas vezes ele vai fazer aqui, ó, nessa região, né, um padrão de candle de reversão para baixa, que pode ser um Harami, opa, peguei errado aqui, um Harami de baixa, tá? Que seria essa figura gráfica aqui, ó, tá vendo? Esse padrão gráfico aqui, tá? O candle dos vendedores é 2 vezes menor do que o candle dos compradores nessa região de resistência, e após essa lateralização ou congestão, né, depois dessa alta dos compradores nessa resistência, então eles fazem aqui esse padrão de candle de reversão para baixo, vem e rompe aqui, tá? Essa caixa de lateralização, tá? Aí ele pode dar continuidade na queda com candles de força, ou eles podem vir aqui testar, ou eles podem vir aqui testar mais uma vez, tá? Esse rompimento depois desse padrão de candle de reversão para baixo, fazer outro padrão de candle aqui e voltar a descer, tá? Então ele rompe essa caixa de congestão, aqui era uma região de suporte, quando volta a testar a resistência, tá? E aqui nessa resistência aqui, ó, desse suporte rompido, ele também pode fazer outro padrão de baixa, que pode ser um Harami de baixa, como a gente viu aqui, tá? Ou pode ser também, além desse daqui, ó, o engolfo de baixa, tá? Que seria isso daqui, ó, o candle dos compradores, né, ó, aqui, né, e o dos vendedores duas vezes maior do que, do que o dos compradores, tá? Olha só, tá? Então, após essa alta aqui, depois dele testar essa resistência, primeiro ele faz um padrão de candle, seja qualquer padrão de candle de reversão para baixo, Harami de baixa, o engolfo de baixa, o martelo, tá? Então ele resiste aqui, tá? Aí vem e rompe a caixa de congestão aqui para baixo, tá? Depois desse rompimento ele pode voltar a subir e testar esse rompimento aqui, fazer um outro padrão de candle para baixo e voltar a descer, tá? Aí ele começa a fazer então pivôs de baixa, que são topos mais baixos, né, e fundos mais baixos, tá? Então essa é uma das confirmações também, que juntando a essa zona de lateralização nesse rompimento, antes disso ele sempre faz um padrão de candle de reversão para baixo, e após romper ele pode vir testar de novo aqui, fazer outro candle de reversão para baixo e fazer fundos e topos mais baixos, tá? Confirmando então essa resistência aqui, identificando essa resistência agora para o mercado cair, beleza? Ok, esse aqui é um ponto, tá? De confirmação também com padrões de candle somado a essa zona de congestão que a gente viu após ser rompido, tá? A outra, como a gente viu também, né? O outro ponto é após o mercado subir, certo? Ele sobe, encontra lá a nossa resistência, né? Encontra a nossa resistência, sente a defesa dos vendedores, aí faz um pullback, né? Tá? Ele começa a cair, certo? Começa a fazer aqui, ó, topos e fundos mais baixos, tá? Mas para ele fazer esse pullback ali, ó, e começar a descer, nesse primeiro toque ali em cima, né? O que ele faz? Ele faz um padrão de reversão para baixa. Pode ser aqui, ó, um Harami de baixa, tá? Que seria isso daqui, ó.
tá? Como a gente viu ali, o candle dos vendedores é 2 vezes menor do que o candle dos compradores aqui. Aí após isso ele pode começar a cair, tá? Ó, pode começar a cair, tá? Ou pode ser aqui, ó, também, né? O engolfo de baixa, tá? Que é quando o candle dos compradores aqui é pequeno, tá? E o dos vendedores é 2 vezes maior do que ele, tá? Também. E aqui o mercado começa a cair após isso. Pode ser um martelo aqui nessa região, tá? Pode ser um martelo invertido, tá? Enfim, pode ser qualquer padrão de candle de reversão para baixa que a gente conhece aqui, tá? Enfim, aí após isso, após ele testar ali, né? Aí o mercado vem então e começa a cair, certo? Começa a cair, tá? Aí aqui os compradores resistem mais uma vez, tá? Tomam fôlego após esse pullback, tá? Depois desse padrão de candle de reversão para baixa e faz um pullback. Aí os compradores mais uma vez retomam a força e vem testar de novo aqui em cima, né? Essa região de preço aqui de resistência, onde fez o padrão de candle e desceu, e aqui ele faz mais um outro padrão de candle, que pode ser também outro harami de baixa, ou sei lá, vamos colocar aqui uma estrela cadente talvez, não, uma estrela cadente, opa, pode ser aqui uma estrela cadente, ou pode ser um harami de baixa de novo, pode ser um engolfo de alta de novo, né? Enfim, ele faz algum outro padrão de candle aqui em cima, tá? Aí pode vir aqui colocar um outro candle de força aqui também, tá? Depois dessa estrela cadente, martelo invertido, harami de baixo. E aí ele faz então esse teste duplo aqui nesse topo, e após isso ele começa a cair de novo, ó, fazendo topo mais alto que o anterior e fundos mais altos, tá? Ó, fazendo topos mais baixos que o anterior e fundos mais baixos, tá? Depois dessa confirmação desse padrão de candle aqui, segunda vez fazendo um mini topo duplo com padrões de candle em ambos os toques, e após isso ele volta a descer, tá? E quando ele rompe esse fundo aqui então, tá? Em que os vendedores defenderam, os compradores mais uma vez fizeram ele subir, testaram aqui, volta a cair. Aí quando os vendedores rompem aqui mais uma vez, né, esse fundo aqui, ó, mais uma vez não, quando eles rompem esse fundo aqui que eles haviam feito, aí o mercado pode então dar continuidade. Por quê? Porque ele fez um teste duplo aqui nessa mesma região de preço, confirmando força e defesa muito forte dos vendedores aqui, com padrões de candles, né, nesse topo duplo, e ainda vem e rompe esse fundo que eles haviam feito, tá? E com candles de força e pivôs de baixa aqui, tá? Nesse rompimento, e agora o mercado pode então começar a cair, tá? Então essas são formas da gente identificar uma resistência, tá? Como a gente acabou de ver nesse exemplo e no exemplo anterior da caixa de congestão, tá, pessoal? Existem várias formas, essas são umas das mais simples de se identificar, tá? E a mesma coisa acontece também numa região de suporte, tá? Quando o mercado, olha só, ele vem caindo, né? Ele cai, encontra aqui então, né, uma região aqui de suporte, ó, tá? Aí começa a ficar aqui, ó, zigue-zagueando, tá? Zigue-zagueando, fazendo aqui aquela caixa de congestão que a gente viu no primeiro exemplo lá na resistência, tá? Ele faz aqui aquela caixa de congestão, tá vendo? Aí aqui os compradores resistem, tá? Opa! Os compradores resistem. Eita! Aí, rapaz, mas meu mouse tá ruim. Que é isso, rapaz? Ó. Aí começa a subir, ó. Tá vendo? Começa a subir, tá? Aí faz padrões de candles aqui para alta, pivôs de alta e começa a subir, tá? E para poder confirmar então, né, esse rompimento aqui para cima, muitas vezes aí os vendedores podem vir aqui, né, ó, testar essa caixa de lateralização ou congestão, né, que aqui era uma resistência, rompeu e agora vem um suporte. Quando ele bate aqui, aí os compradores podem mais uma vez defender e fazer o preço começar a subir novamente, tá? Então essa aqui é a primeira
forma também de identificar um suporte, como a gente viu lá na resistência, tá numa caixa de lateralização ou congestão, tá? Então ele rompe, volta a descer nessa mesma zona aqui, esse rompimento aqui que era uma resistência, agora um suporte, volta a subir, beleza? E o outro ponto também é quando o mercado então vem descendo, a outra forma, né? O mercado vem descendo, ó, tá? O mercado desce, né? Aí ele encontra aqui o nosso suporte, tá? Encontra aqui o suporte. Aí o que acontece? Os compradores defendem, tá? Faz o mercado subir, certo? Faz o mercado subir. Nisso os vendedores tomam fôlego, né? Que isso aqui é um pullback. Logo após os vendedores mais uma vez faz o mercado descer, tá? Nossa, meu mouse está péssimo. Que isso, tá nem obedecendo. Então, mais uma vez os vendedores fazem o mercado descer nessa mesma região de preço aqui de suporte, tá? Olha só, tá? Testa aqui de novo essa mesma região de suporte, fazendo um mini suporte duplo, assim como fez lá em cima uma mini resistência, um mini topo duplo. Agora ele faz um mini suporte duplo. Aí os compradores resistem aqui mais uma vez nessa região de preço, tá? E volta a subir, tá? Volta a subir, ó, rompendo essa resistência que eles haviam feito aqui, tá? E aqui o mercado pode começar uma alta, então, né? Após romper isso daqui, tá? Então essa também é uma outra confirmação de um suporte. Primeiro aquela caixa de lateralização, ele sobe, né? Testa a caixa de lateralização mais uma vez depois de romper e volta a subir. E nesse caso aqui, tá? Uma segunda opção, né? Um outro tipo de confirmação é quando ele faz um mini fundo duplo e vem e rompe essa resistência que ele havia feito, assim como a gente viu lá na resistência do topo duplo, tá? Ok. E para ambos os exemplos a mesma coisa, tá? A gente sempre vai ver nesses dois exemplos, né, de teste de suporte aqui também, como lá na resistência, a gente sempre vai ver padrões de candle para uma alta, tá? Então o mercado aqui desceu, tá? Aí ele vem cá e faz aqui, por exemplo, um Harami de alta, né? Opa. Ele vem cá e faz aqui, ó, um Harami de alta. Opa. Tô ruim, hein? Tá ruim aqui o mouse. Que é quando o candle dos compradores é 2 vezes menor que o dos vendedores nessa região de suporte. E após isso o mercado sobe, tá? Eita ferro, hein? Ó, aí o mercado sobe, ó, tá? Aí ele faz o primeiro teste, tá? Aí aqui poderia ser também um golfo de alta, qualquer padrão de candle para alta, tá? Aí, após esse fôlego aqui, né, dos vendedores, aí eles mais uma vez vêm testar esse suporte. Aí faz outro padrão de candle aqui, por exemplo, pode ser um outro padrão de candle aqui, por exemplo, como um engolfo de alta, ó, que é quando o candle dos compradores é 2 vezes maior do que o candle dos vendedores, né? Aqui o candle dos compradores é 2 vezes menor que o candle dos vendedores, na frente dele. E aqui, esse aqui é o Harami de alta. E aqui, o candle dos compradores é 2 vezes maior que o candle dos vendedores na região de suporte, né? Esse é o engolfo de alta, tá? Então ele vem testa a segunda vez aqui nesse suporte. E após isso o mercado pode voltar a subir, tá? Ó, pode voltar a subir, tá? Rompendo essa resistência aqui e começar uma alta agora, tá? Então esses são alguns tipos de confirmação de uma resistência e suporte, tá? Como identificar a resistência e suporte. Como a gente viu, ele pode chegar aqui no suporte, fazer aquele zigue-zague, aquela zona de briga, né, de congestão, romper aqui para cima e dar um início de uma alta. Ou ele pode vir aqui e fazer um fundo duplo, como esse exemplo aqui, tá? E começar a subir agora e fazer uma alta. E lá em cima na resistência, ele pode formar aquela zona de congestão, como a gente viu, romper para baixo, começar uma baixa, ou fazer um teste, né, um mini topo duplo, tá? E começar a descer
e fazer uma tendência de baixa, tá? Então esses são como a gente identifica, né, alguns pontos que a gente pode identificar suportes e resistência, tá? O modo da gente identificar, tá? Agora vamos ver isso direto no gráfico, tá? Como que a gente identifica então isso direto no gráfico? Então olha só, aqui no gráfico, ó, estamos aqui no gráfico do mini índice. Olha só, a gente vê claramente aqui, ó, que o mercado veio aqui numa alta, tá? Olha só, veio aqui numa alta. Olha como ele vem fazendo. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu pegar uma outra. Olha só como ele vem fazendo, né? Pivôs de alta, tá? Opa! Ó, ele começa aqui, ó, sobe, desce, faz um pullback, aí sobe aqui, faz um pullback, vai rompendo topos, tá? Fazendo topos mais altos e deixando, ó, topos mais altos, certo? E fundos mais altos, tá vendo? Aí ele sobe de novo aqui, testa aqui, deixa outro fundo aqui, volta a romper e rompe esse outro topo, faz um outro topo mais alto, tá? Aí faz um outro mini pullbackzinho aqui, deixa esse fundinho mais alto que esse daqui, aí sobe. A partir daqui, ó, ele começa, ó, zigue-zaguear, tá vendo, ó, subiu, tal, desceu, subiu, desceu, subiu. Olha só, ele começa a zigue-zaguear, tá vendo? Essa aqui é a nossa caixa, tá? De congestão, tá vendo, ó? Olha só, aonde o preço ficou aqui, ó, trabalhando nessa, é até maior, né? Onde o preço aqui, ó, ficou trabalhando, ó, nessa caixa de congestão após essa alta, tá vendo? Então ele ficou trabalhando aqui, ó, tá vendo? Não conseguiu mais subir após encontrar, tá, essa resistência aqui em cima, tá? Depois disso, ó lá, eles rompem aqui embaixo, tá? Os vendedores colocam força depois de defender aqui nessa zona de preço, né? Ao encontrar essa resistência aqui, os compradores, né? Os vendedores defendem essa zona de preço, né? Aí rompe essa, fica aqui nessa lateralização, rompe essa caixa aqui para baixo, tá? Aí ele volta a testar aqui na mesma zona que a gente viu, tá? E volta a cair, então, iniciando uma baixa, tá vendo lá? Aí ele volta a cair, iniciando uma baixa, deixando topos mais baixos, tá? E fundos mais baixos. Então aqui a gente identifica, né, uma resistência depois de uma alta dos compradores, encontra uma zona de preço, né, que eles não conseguem mais subir, que é a nossa zona de resistência, e nisso ele fica brigando aqui numa lateralização, numa congestão. Aí os vendedores rompem aqui para baixo, tá? E começa a descer, beleza? Esse é um tipo de identificação que a gente encontra aqui numa resistência, tá? O segundo tipo que a gente viu que são o topo duplo, tá? O mini topo duplo é justamente isso aqui, ó. Aqui mesmo, ó, dentro dessa caixa de congestão, ó. Aqui mesmo, dentro dessa caixa de congestão, a gente vê que, olha só, aqui, ó, ele subiu, opa, aqui, ó, ele subiu um pouquinho mais, tá? Sentiu a resistência, tá? Aí ele desce, olha, aí ele desce. Aí quando ele volta a subir, ele vem nessa mesma zona aqui, ó, de uma mini resistência e faz um mini, deixa eu traçar outra cor aqui, e faz um mini topo duplo, olha lá, tá vendo, ó? Então ele sobe aqui nessa mesma zona, né, de congestão, nessa caixa de congestão que a gente viu, sobe, desce, faz um pullbackzinho, né? Aí ele sobe aqui, ó, faz um mini topo duplo, testando essa mini resistência aqui e volta a cair, olha só, tá vendo? E volta a cair e rompe a caixa para baixo. Então aqui a gente tem um mini topo duplo aqui e o mercado começa a cair. Só que interessante, né, como eu falei, olha só, deixa eu dar um zoom para você ver que aqui ele faz padrões de candles, olha só, ele faz padrões de candles, tá? Aqui após ele subir, ó, olha só, ele fez alguns padrões de candles aqui, ó, que são qual, olha aqui, ó,
um martelo numa região de resistência, outro martelo numa região de resistência, tá vendo? Aí ele vem e desce, ó, dojis numa região de resistência, né? Aqui, ó, aqui a gente tem uma nuvem negra numa região de resistência, então ele faz vários padrões de candles aqui para baixo, tá? Depois de fazer essa mini altazinha aqui, tá? Aí depois desse padrãozinho aqui, ó, ele desce, tá? Aqui a gente já tem alguns rumores de uma possível queda com esses padrões de candle aqui em cima. Primeiro, uma lateralização. Segundo, que ele faz esses padrões de candles aqui. Aí eles descem, aí volta a subir aqui, ó, tá vendo? E testa essa mesma região então de resistência, tá? Fazendo um mini topo duplo. E aqui ele faz, olha lá. Opa. E aqui ele faz, ó, rapaz, mas que é isso, hein? O mouse está péssimo. Aqui ele faz, ó, olha lá, um Harami de baixo, olha lá, tá vendo? E é o candle dos vendedores menor do que o candle dos compradores duas vezes nessa região de resistência, fazendo esse teste duplo aqui. E após isso ainda temos um candle de força dos vendedores, olha lá, rompendo esse fundo aqui, ó, que a gente viu no exemplo, ó, tá vendo? Esse candle de força dos vendedores vindo para romper, na verdade, e esse outro candle aqui é que rompe, olha lá, tá vendo? Esse candle aqui rompe, tá? Aí eles descem um pouquinho, certo? Desce um pouquinho, volta a testar essa mesma região de resistência e aqui ele volta a descer de novo, tá? Então aqui a gente identificou, né, uma resistência onde o preço não mais conseguiu subir, agora desceu, tá? Então esse é um modo da gente identificar resistências, tá? Essa caixa de congestão que a gente viu, né? Essa caixa de congestão que a gente viu aqui nessa região de resistência após uma alta do mercado, tá? Aí ele vem e rompe aqui para baixo, só que para ele romper ele faz esses padrões de candles aqui e faz um mini teste duplo, um mini topo duplo aqui, aí rompe aqui para baixo e começa então, né, o mercado a cair. Então a gente vê que após isso ele caiu bastante, né, pessoal? Olha lá, né? Então após essa alta aqui nessa caixa de congestão, tá, fez um mini topo duplo lá e começou a cair, tá? Então aqui a gente tem uma resistência confirmada, tá? E a gente pode marcar essa resistência, tá? Que posteriormente o mercado pode voltar lá em cima nessa região de resistência que foi confirmada e testar mais uma vez e possivelmente depois voltar a cair ao testar aqui mais uma vez, fazendo um topo duplo mais forte, tá? Então aqui a gente tem uma resistência identificada, tá? Ok, identificamos uma resistência. Agora como a gente vai identificar um suporte, tá? É a mesma coisa, tá, galera? Como a gente viu, olha só. Vamos ver se a gente acha aqui, olha aqui, ó, bem claro aqui, olha aqui. O mercado veio numa queda, tá? Olha só, o mercado veio numa queda, ó, veio caindo, né, fazendo pivôs de baixa, né, fazendo topos mais baixos e fundos mais baixos, né? Ó. E fez aqui pivôs de baixa, tá? E chega aqui numa região de suporte, olha só, chega aqui numa região de suporte, né? Nessa região de suporte o preço não consegue mais cair. Então a gente já começa a ver que essa força dos vendedores começou a perder, né? Os vendedores começaram a perder a força aqui nessa região de suporte. E aqui eles começam, olha lá, olha só, a brigar, olha, ó, fazendo uma congestão aqui, ó, uma zona de lateralização, ou seja, uma briga, tá vendo, ó? Começa a brigar. E aqui a gente identifica também, tá, essa caixa de lateralização, olha lá, tá vendo? Uma caixa de lateralização. O que é que acontece? Os compradores vêm, rompem aqui para cima. Eita, o mouse aqui tá péssimo, hein? Deixa eu pegar aqui de novo aqui, ó. Após essa caixa de lateralização ou congestão, os compradores rompem aqui em cima, tá vendo? Volta a testar nesse rompimento aqui da caixa de congestão ou lateralização. Aqui era uma resistência, certo? Que depois de rompida aqui vira um suporte. Então ele volta para testar aqui esse suporte, tá? Testa o suporte e volta a subir novamente, dando início agora
a alta aí, tá bom? Ó, então a gente vê que após essa caixa de lateralização, né, que é um suporte que a gente viu, né, que se formou após essa queda dos vendedores, eles não tiveram mais força nessa região de suporte para continuar caindo, tá? Fez essa caixa de lateralização, rompeu para cima, voltou a testar ela e voltou a subir fazendo pivôs de alta, tá? Então aqui a gente tem uma identificação de um suporte, tá, galera? Show de bola, né? E a gente vê também, olha só, que ele fez um mini fundo duplo ou mini suporte duplo, ó, nessa mesma caixa de lateralização, tá? Olha aqui, ó, ele desce aqui, tá vendo? Testa, tá? Faz aqui o martelo. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Então olha só, ele desce aqui, né? Faz aqui um martelo nessa região de suporte, não consegue mais subir. Aí ele sobe, tá? Até aqui assim mais ou menos, né? Aí desce de novo na mesma região de preço, fazendo aqui ó, um mini suporte duplo, tá vendo? Ó? Um mini suporte duplo ou um mini fundo duplo. Faz aqui um padrão de candle, né? E volta a subir, tá vendo? Volta a subir. Aí dentro dessa, isso tudo dentro dessa caixa de congestão lá, ele faz um mini fundo duplo, volta a subir e rompe ela aqui, né? Ó. Opa. Aí aqui ele já faz o fundo até mais alto do que esse aqui, tá vendo? Depois ele vem e rompe ela aqui, tá vendo? Então a gente tem uma caixa de congestão que foi rompida, né, após uma briga, depois de uma queda do mercado, né, dos vendedores nessa região de preço aqui embaixo que ele não conseguiu mais descer. Faz aqui um fundo duplo, tá? Depois desse fundo duplo ele faz o fundo maior e rompe a caixa de congestão, volta a testar a caixa de congestão e começa a subir fazendo fundos e topos mais altos, tá? Então a gente tem aqui um exemplo de suporte, tá? E aqui a gente pode marcar então essa zona de suporte confirmada ali, tá? Então a gente tem uma zona de suporte aqui confirmada que o mercado pode vir a testar depois, beleza? Então aqui a gente identificou também um suporte, beleza, galera? Show de bola, tá? Agora, para que serve um suporte, galera? E para que serve uma resistência após ele ser identificado? Então primeiro a gente viu o que é uma resistência, o que é um suporte, que são patamares de preço onde o mercado não conseguiu mais ir naquela direção. Vimos como identificar uma resistência e um suporte. E agora para que ele serve? Bom, após identificar então o suporte e resistência, ele vai nos servir para quê? Para entrarmos numa operação de compra no suporte e uma operação de venda na resistência. Nesse caso aqui, ó, no suporte, olha aqui, ó, ele nos deu padrões de candle para uma alta. Ele fez aqui um primeiro teste aqui com padrões de candles, tá? E o segundo teste aqui com padrões de candles. Após isso, a gente poderia ter entrado em uma operação de compra, tá? Aqui, ó, tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Teríamos entrado numa operação de compra aqui, tá vendo? Aqui o mercado começou a subir, tá? Show de bola, né? Então quando a gente identifica uma região de suporte, ela é uma zona de preço, tá? Que após confirmada, a gente tem uma oportunidade de compra e fazer um belo trade, uma bela pontuação, beleza? Da mesma forma, numa região de resistência, tá? Olha lá, numa região de resistência, após confirmada, a gente tem uma oportunidade de venda, tá? Após ele fazer esses padrões de candle, olha lá, o mercado, o mercado então desce, né, ó, desce, tá? Então regiões de suporte e resistência são regiões de preço aonde o mercado não conseguiu mais ultrapassar, tá? No caso de uma resistência, os compradores tentaram ultrapassar, não conseguiram, perderam a força, os vendedores defenderam e a partir daqui é uma região de preço depois de confirmada essa resistência, onde nós temos oportunidade de venda, tá? Após padrões de candle. Então, após somar padrões de candle, confirmando essa resistência, a gente tem então oportunidade de venda, nos dando
uma grande chance de lucro, tá? E uma região de suporte, como a gente viu, é a região de preço, onde após o mercado descer, né, os vendedores fizeram o mercado descer, e nessa região de suporte os vendedores não conseguiram mais ultrapassar, os compradores defenderam, fizeram padrão de candle, nos dando oportunidade de compra, tá? Então, pessoal, isso aqui é uma das várias formas da gente identificar padrões de resistência, tá? Então, recapitulando, são regiões de preço aonde o mercado não conseguiu ultrapassar, tá? Suporte e resistência, tá? Segundo passo, a gente identifica essas resistências e suporte como a gente viu, tá? E terceiro passo, após identificar, né, essa resistência e esse suporte, são zonas de preço onde nos vai dar oportunidade de venda no caso da resistência, né, depois de confirmada, e compra no caso do suporte depois de confirmado, beleza, pessoal? Então esse são alguns, existem várias formas, né? Essa aqui foi algumas dicas, tá, para a gente identificar suporte e resistência, e a partir disso então entrarmos numa operação para termos uma boa ou excelente oportunidade de lucro, tá? Seja na venda ou seja na compra, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí mais uma vez, tá, desse vídeo de estudos. Só um vídeo aí de dicas, né, de como identificar suporte e resistência, né? Algumas das diversas formas que o mercado tem de mostrar para a gente, né? E uma das diversas formas para a gente identificar esses suportes e resistências para a nossa operação de compra ou de venda, nos dando aí uma realização de lucro, beleza? Então espero que tenha te ajudado essa aula aqui, espero que você tenha gostado, tá? E uma outra forma também muito legal de a gente confirmar esses suportes e resistências é quando você usa também gráficos maiores, tá, pessoal? Gráficos maiores, como por exemplo, aqui a gente está no gráfico de 5 minutos do mini índice, tá? A gente pode vir também nos gráficos maiores, tá? E identificar esses suportes e resistências também nos gráficos maiores, como 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, né? Ou até mesmo o H4, que é um dos mais fortes, né? Que é o gráfico de 4 horas, que a gente também consegue identificar com mais precisão esses suportes e resistências, tá? Por quê? Porque os gráficos temporais maiores são gráficos mais fortes, são maiores, portanto mais fortes. E os gráficos maiores, por serem maiores e serem mais fortes, a gente tem uma facilidade maior de encontrar esses pontos de resistência e de suporte, tá? Porque ele deixa menos vestígios do que um gráfico de 5 minutos, de 2 minutos, de 1 minuto, tá? Então os gráficos maiores, além deles ter força maior, a gente consegue identificar esses pontos com maior precisão, tá? Sem muitos vestígios para nos confundir de encontrar e identificar esses suportes e resistências, tá? E eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor esses pontos de suportes e resistências dos gráficos maiores, né? Para a gente identificar com maior precisão esses suportes e resistências com esses padrões de candles, para a gente entrar numa operação de compra ou de venda após identificá-los, tá? Então é isso aí, galera. Eu vou fazer um outro vídeo então só com esses gráficos maiores de suporte e resistência, tá? Para você identificar com maior precisão, com mais facilidade, tá? E você entrar numa compra ou numa venda com segurança ao identificar esses gráficos maiores, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha para ajudar a gente. Não esquece não, ajuda muito aqui o canal, tá? E ajuda com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que estão procurando aí esse mesmo conteúdo, que estão começando agora no Day Trade, estão querendo aprender aí, beleza? Então deixa seu joinha para ajudar a gente, compartilhe nas suas redes sociais. Se não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal para receber as nossas postagens de estudos diários de Day Trade aqui no canal, beleza? Aquele abraço, fique com Deus, espero que tenha ajudado. Até mais aí, tá?